Pedimos, por favor, Carla, que você volte ao palco, porque agora nós vamos promover uma conversa entre duas mulheres incríveis. Então, por gentileza, Camila Farani, uma das pessoas mais influentes da América Latina, segundo a Bloomberg, e uma das 100 maiores em inovação do Brasil pela Época Negócios. A atual host é apresentadora do programa Caminho ao Lucro no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, o maior canal de jornalismo de negócios do mundo, e CEO da Farani Escola de Negócios, Shark Tank Brasil, por 6 temporadas. Foi presidente da G2 Capital e é membro do Conselho Administrativo do PicPay por 4 anos. Membro também do Conselho de Marketing Growth da Nuvem Shop, sócia investidora da Play9, fundadora do Ela Vence, comunidade de empreendedorismo feminino, que já impactou mais de 500 mil mulheres. Gostaríamos de lembrar a todos que, se tivermos tempo disponível, abriremos para breves perguntas, ao final desse tete-a-tete. Meninas, agora é com vocês. Camila, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Gente, muito maravilhosa, né? Uma honra para a gente poder desfrutar aqui de alguns momentos com a Camila. Seja muito bem-vinda, querida. Carla, eu que agradeço. Antes de mais nada, eu queria dar boa tarde a todos e dizer que eu me sinto extremamente feliz de estar aqui como uma mulher na liderança, mas eu queria dizer também que algumas dessas instituições aqui tiveram um papel fundamental na minha vida. 18 anos atrás, eu entrei no Conselho de Jovens Empreendedores da Firjan, e foi aí realmente que começou a minha história dentro do associativismo, né? Hoje não posso mais dizer que eu faço parte do Conselho de Jovens, né? Imagina, né? 18 anos depois. Mas boas lembranças, realmente. Sebrae, aí, meu parceiro de uma vida. E agora, aqui na Jorrio, 60 anos, quero me colocar à disposição, né? Principalmente eu que adoro joias, vivo, e cada vez mais, quando você falou assim, cada joia, a gente lembra de um momento específico da nossa vida. E eu, brevemente aqui, né, esse meu cordão, eu comprei recentemente, foi exatamente, eu tinha feito naquele dia, tinha tido ali uma boa notícia, uma notícia maravilhosa, e eu pensei, caramba, né, eu preciso de alguma joia para poder lembrar desse momento para sempre. E naquele momento, né, entre vai e não vai, né, pede desconto, né, consegue, negocia como boa negociadora, eu trouxe essa joia para mim, e toda vez que eu olho para o meu filho, que é um nenenzinho, eu falo assim, esse aqui é o seu pontinho de luz, a mamãe está sempre com você. Então, obrigada por estar aqui, estou muito feliz. Muito obrigada e parabéns a todos. Ai, gente, que maravilhosa, né? Adoro quando fala, eu preciso de uma joia, porque esse é o sentimento, gente. Eu preciso de uma joia. Adoro ouvir essa frase, né? Então, muito obrigada por dividir esse relato com a gente, porque eu acho que é exatamente essa a essência do nosso produto. Trazer emoção, trazer amor, eternizar momentos. Verdade. Então, vamos agora ao nosso bate-papo. Camila, no seu livro, você afirma que desistir não é uma opção. Concordo 110% com você. O setor joalheiro, assim como todos os setores produtivos brasileiros, enfrenta atualmente alguns desafios, desde a oscilação do preço no ouro à mudança no perfil do consumidor. Que lições de resiliência você pode compartilhar com os empresários que lidam diariamente com a pressão de manter negócios vivos em um mercado tão competitivo e, muitas vezes, não tão leal? Então, Carla, veja, né, resiliência tem muito a ver com resistência, né? E quando a gente fala de desistir não é opção, é claro, quantas vezes nós já pensamos em desistir, né? Mas aí passa 3 dias, principalmente os empreendedores, as empreendedoras, passa 3 dias a gente fala, caramba, né? Porque, no fim, a gente ama o que a gente faz. Quando a gente produz o resultado e quando aquilo, de fato, acontece e leva a gente para novos caminhos. Mas o que cada vez mais está acontecendo é que existe uma segmentação de público, e essa segmentação ela é baseada
no envelhecimento da população como um todo. Então, a gente está falando de 44% que se dividem entre a geração dos millennials, né, que nascidos em 1981 até 1996. A gente fala da Gen Z, né, que veio um pouco depois. E ainda a gente soma isso, 10% a 13%, que é a população depois aí dos seus 44. E o que isso diz? O que isso diz? Que cada uma dessas gerações tem um comportamento diferente e compram de uma forma diferente. E tem valores diferentes. Então, a geração Z, que é tão falada, ela já nasce na era digital. Ela nem sabe ela nem sabe como não viver dessa forma. É uma geração que valoriza muito o propósito e saber de onde vem. A geração dos millennials é uma geração onde, basicamente, a gente cresceu junto com o computador, a gente é movido a isso, mas ainda tem um conflito geracional daquela geração sanduíche, ou seja, eu já tenho filhos, mas eu estou preocupada com os meus pais, que, de uma forma, eu tenho medo que eles se vão de alguma forma. Então, o que isso diz? Isso diz que, para cada uma dessas pessoas, dependendo daquele foco que seja, a joalheria precisa comunicar de uma forma diferente. Então, veja, eu sou a geração dos millennials, né? Eu gosto ainda da joia tradicional, mas eu também gosto da joia mais criativa. E isso hoje, onde que está se encontrando isso? Não só deixa de ficar numa vitrine para passar cada vez mais onde estão essas pessoas. E onde é que estão essas pessoas? Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Olha o celular. Certamente você deve olhar o WhatsApp, não é? Então, você vê, tem uma mudança que cada vez mais foi impulsionada pela pandemia, não é isso? Então, precisa estar lá. E aí, talvez muitos de vocês se perguntem assim, caramba, mas, puxa, mas às vezes é tão difícil, né? Às vezes... E eu digo, quase todo mundo aqui deve ter rede social, e também era difícil mexer ali no início. O WhatsApp da mesma forma. Né, e impulsionada aí por um esforço praticamente quase atômico da pandemia, né, as pessoas elas foram obrigadas a consumir dentro do digital. Então, eu costumo dizer o seguinte, ou você é ponto com, ou você é ponto fora. Não tem outro caminho. Então, quer dizer que o mundo físico morreu de forma nenhuma. O mundo físico, cada vez mais, ele é um mundo das experiências. Ele é um mundo onde, essa daqui eu comprei numa loja física. Eu não vou dar a dica aqui, mas foi dentro do aeroporto Santos Dumont. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que eu valorizo ainda a loja física e ainda não consigo comprar joia online. Já a geração Z compra online. Só compra online. Então, se você entende que é importante falar para essas duas gerações, porque, afinal de contas, elas correspondem cada vez mais a 44% da população do Brasil, eu acho que as coisas começam a clarear mais um pouquinho. Não, perfeito. Realmente, assim, eu tenho um filho que tem 19 anos, ele está até aqui, vai fazer 20, e eu percebo que tem essa mudança no comportamento, mas tem uma oportunidade, sabe, Camila? Eles têm uma coisa de dar o anel de compromisso quando está começando a namorar. Olha a oportunidade, não tinha isso na nossa geração, né? Então, assim, a gente sempre falou, nossa, o americano com o anel de noivado, ele consegue fidelizar o cliente dele, e agora essa nova geração está chegando com isso, muito assim, organicamente, sem a gente estimular muito. Então, é uma oportunidade que está aí, da gente ter produtos de entrada para esse jovem, nos canais, como você falou, e acessar, se comunicar com eles, porque eles vão fazer 20, 30, 40, 50 anos também. Sem dúvida. E tem uma coisa seguinte, né? Joia é sempre joia. A joia, ela sempre tem o simbolismo. E por mais que novas gerações, porque a nova geração é filha de uma outra geração, e a outra geração também é filha. A joia ela tem uma particularidade, o seguinte, ela perdura, não só em termos culturais, mas em termos de representatividade. Né? Então, quando você fala do seu filho e de outras gerações, de fato, eu tenho uma afilhada que tem 17 anos, e o namorado dela falou assim, tia, foi uma joia. Então, veja, por mais que o comportamento de consumo mude, isso traz uma oportunidade, sem dúvida nenhuma,
que ela vai perdurar, ela vai ser sempre uma joia, ela vai ser sempre algo não só tradicional, mas ela vai ser sempre um símbolo, seja de status, seja de poder, mas seja de importância para aquela pessoa. É isso. Bom, a joalheria é um setor marcado por tradição e valor simbólico, como a gente já falou. Mas hoje a inovação tecnológica e a economia digital exigem novos olhares. Acho até que você já respondeu isso. Quais oportunidades você enxerga para quem trabalha com produtos que unem história, arte e desejo, mas que precisam dialogar com o consumidor digital e acelerado? Você já respondeu. Mas só fazendo um adendo, tá? Cada vez mais se fala de propósito, eu acho que propósito até ficou um pouco banalizado, mas eu gosto de falar que antes do propósito veio um desejo. Como estimular no digital esse desejo? Como que as marcas, no mercado competitivo, elas conseguem vender mais e, ao mesmo tempo, elas conseguem fortalecer a sua marca? E tem um caminho, que é um caminho muito, muito particular, que é o caminho do branding. Né? Então, quando eu falo, eu comprei uma joia no aeroporto, né? Muitos de vocês já me olharam e falaram, né? Obviamente, porque você tem tradição. Se você olha algumas marcas, sejam europeias, sejam norte-americanas, né? A gente sabe que elas investem muito em branding. Né? E o branding não é só uma logo bonita. O branding, na verdade, ele imprime, de alguma forma, conceitos como esse. Então, eu cheguei aqui, né? Eu estava reparando aqui na orquídea, eu estava reparando aqui nesse arranjo belíssimo, eu estava reparando nos supplies, né? Na forma como tudo é posicionado, porque isso daqui não deixa de ser um branding para a joia em si. Então, o que o novo comportamento de consumo ele exige? Ele exige que você mostre como essa joia é fabricada, o processo artesanal, seja em vídeo, seja em texto, seja em imagem. Ele envolve cada vez mais a origem de onde vem essa joia. Eu vou citar aqui rapidinho um exemplo de uma empreendedora do interior do Rio de Janeiro, onde ela faz joias personalizadas. O atendimento dela é personalizado. E aí você não responde, né? Antes você falou, não responde um questionário, não. Ela manda no WhatsApp 3 perguntinhas. Qual é o momento especial que você quer presentear? Quem é a pessoa? E como que você quer fazer esse presente? Como que você quer presentear? Nisso você responde só clicando ali, né, no próprio WhatsApp. Ela vem, ela te mostra 3 opções. Ao longo que ela te mostra essas 3 opções, belíssimas, e ela diz o seguinte: toda personalização, ela é um presente para você. E fica tranquila que o frete também vai ser um presente. Ainda que não seja, ainda que já esteja embutido, a forma como ela apresenta é diferente. A forma como ela mostra qual é o diferencial competitivo é diferente. A forma como ela automatiza é diferente. Isso hoje já tem empresa para poder fazer isso, né? Ou seja, é uma forma também de você se diferenciar nesse mundo digital que você hoje é atacado por uma enxurrada, né? Você o tempo todo, você tem milhares de estímulos. Como se diferencia, né? E Carla, assim, eu não sei aqui, hoje você tem mais de 1.001 formas de você vender online. 1.001. Tem um livro que é muito importante, ele se chama Tração. E esse livro ele apresenta os 18 principais canais, sejam redes sociais, porque quando a gente fala de rede social, a gente está falando de uma gama de redes sociais. Seja blog, seja otimização orgânica, o SEO, seja SM, né? Seja blog, seja site, seja comunicação, que a gente chama a comunicação OH, né? Out of home, seja comunicação ainda em anúncio de TV, seja comunicação via rádio, porque as pessoas ainda escutam rádio. Eu escuto rádio, eu escuto JBFM. E a gente pensa que isso acabou. Não, isso não acabou, de forma nenhuma. Por quê? Porque ainda existe uma boa parte da população que ainda consome. Então, veja, cada um desses canais, eles desembocam para outras formas de subcanais
que pode ser vendido hoje. E qual que você deve focar? Você deve focar onde está o teu consumidor. Como é que você faz isso? Perguntando. Antes a gente conseguia fazer isso na loja, né? Continua fazendo na loja, mas hoje você pode fazer online. Na FEM Educação, eu estou o tempo inteiro querendo entender quem é o meu público, se ele está mudando, se ele não está mudando, e a gente faz isso em mais de 10 canais online. De quando? De 30 em 30 dias. Muito bacana. E você deu aí uma dica que eu acho que é a dica de milhões, que o making off da joalheria, ele encanta. Ele precisa ser melhor explorado, eu concordo com você. Você defende muito a mentalidade empreendedora. O que empresários de joias e bijuterias podem aprender com a cultura das startups e aplicar de forma prática em seus negócios, principalmente para escalar? A gente tem muito novo empreendedor aqui no Rio de Janeiro, acho que até pela excelência da nossa escola, do Senai, é um estádio onde a gente tem novos entrantes o tempo todo, né? E são jovens, cheios de vontade, e que muitas vezes ficam ali um pouco limitados, talvez, ao Instagram, ao seu produto, aquela paixão inicial pelo próprio produto. Como é que a gente acelera esse pessoal? Então, basicamente, o conceito das startups, né, é um conceito de errar, aprender e fazer de novo, de uma forma mais rápida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, bom, como é que eu acerto dentro dos meus processos internos? Mas como é que eu antes erro, porque a gente erra, não adianta que a gente não vai acertar nunca. Como é que a gente mapeia? A gente mapeia basicamente entendendo o seguinte, isso daqui de 3 em 3 meses, obviamente fazendo uma avaliação trimestral, como que a gente consegue fazer isso, quais são os processos internos, o que aquilo faz uma curva ABC, não sei se todo mundo aqui sabe, mas boa parte já sabe, né? Usa Pareto, o que 20% corresponde, o que 20% dos meus produtos, dos meus SKUs correspondem a 80% do meu faturamento, como é que eu transformo isso, como é que eu erro, como é que eu aprendo, o que eu tiro e o que eu foco para vender. Mas isso não podem ser decisões que sejam tomadas num longo prazo. É claro que, dependendo do tipo, elas têm que ser tomadas a longo prazo, mas isso devem ser decisões que precisam hoje ser tomadas no curto prazo. Porque aumento da concorrência, você hoje não concorre mais com a loja do shopping, com o quiosque. Hoje você concorre lá com o indiano na China, que está lá desenvolvendo uma joia YXZ no interior de alguma coisa, e daqui a pouco ele vai lá e apresenta, daqui a pouco ele está gigante. Claro, ele vai conseguir fazer isso via tecnologia. Então, cada vez mais é esse conceito, né? O conceito que a gente chama de Lean Startup, né? Como que eu consigo, com o menor recurso possível, mas, ao mesmo tempo, não gasto tanto dinheiro, aumento a minha produtividade, erro, aprendo e desenvolvo de novo. Erra rápido, corrige mais rápido ainda, né? É isso. Bom, a pergunta número 4, você já respondeu, que é sobre o novo consumidor. Vamos agora falar sobre as mulheres. Camila, você e eu sabemos da força das mulheres no empreendedorismo. Inclusive, para quem não sabe, nós temos um conselho empresarial de mulheres aqui na Firjan, o qual hoje eu tenho o orgulho de presidir, que é um conselho maravilhoso, e você será convidada para falar conosco. Márcia aqui, nossa vice-presidente do conselho. Nosso conselho é um espetáculo, não é, Márcia? Que bacana. Na minha época não tinha. Não tinha, mas agora tem. Você vai ser convidada em breve. Muito tem sido feito para ampliar e fortalecer essa liderança feminina em setores como o nosso, que tem um produto essencialmente feminino. Também tem joia para homens, mas a boa parte do setor é feminino. Sua percepção é de que, em geral, ainda há muito por fazer? Quais são os maiores desafios e entraves? Os desafios da liderança feminina. Vou trazer alguns dados aqui para vocês, né? Mulheres somos 50% da população e mãe dos outros 50%. Então, por mais que muitas vezes a gente saiba, e a gente precisa falar das estatísticas, a gente sabe de todas as estatísticas, o que eu falo é o seguinte: antes da gente começar a olhar a estatística, antes, enfim, de pensar isso tudo, cabe olhar para você e pensar o seguinte: como é que eu sou um ser humano melhor? E como é que eu alavanco cada vez mais a minha carreira, seja como mulher empreendedora, seja trabalhando dentro de uma empresa como executiva? Então, eu acho que é esse o olhar. Quantas vezes você não se viu diante de situações que, independente de você ser mulher ou não, mas que você olhou para si e falou assim: eu vou lá e vou enfrentar? Muitas.
Então, é esse sentimento, né? Agora, é óbvio que temos fatores hormonais, e eu preciso chamar atenção para isso, porque pouquíssimo se fala sobre isso, tá? O estrogênio, ele já foi comprovado que, biologicamente, ele traz características boas e que, naturalmente, diferem a gente, né? Então, a gente fala do olhar multitarefa, a gente fala, muitas vezes, na capacidade, uma capacidade quase que, não maternal, né? Mas a gente traz coisas entre a gente, em que a gente, numa reunião onde está pegando fogo, é importante a gente falar assim, vamos olhar para um lugar diferente? O que vocês acham da gente olhar para um lugar diferente? Então, veja, eu nunca vou fortalecer essa coisa, homens e mulheres, eu fortaleço o comportamento. Como que cada vez mais essas mulheres elas atingem a liderança? A gente não ela vence. A gente ensina sobre tudo. Na FEM Educação também. Quando a gente faz as universidades corporativas ou quando a gente vende para o B2C, para o público final. E aí me perguntam o seguinte, Camila, uma escola de negócio tem para mulheres, tem para todo mundo, tem para os homens, mulheres e todas as diversidades? Sim, tem. Mas no Ela Vence, antes de todas as aulas, a gente precisa trazer aulas comportamentais. Porque, antes de tudo, né, essa sua fala é uma fala importante, mas, antes de tudo, a gente traz as heranças históricas, as heranças culturais, né, e, principalmente, o que a sociedade cada vez mais fala, que não necessariamente é a verdade. Porque o que é verdade? Então, a gente precisa dessa aula. São 3 aulas comportamentais. Por quê? Porque antes a gente precisa levantar essa mulher. Porque muitas vezes ela já chega lá achando que ela não vai conseguir. E que ela não é ninguém. Agora, veja, quantas vezes os homens também não passam por isso? Não é isso? Então, antes de mais nada, e eu não vou aqui falando do complexo de impostora, daquela coisa, etc. e tal, que eu acho que isso já virou meio default, isso já virou padrão. Né? Mas, antes de mais nada, analisa, olha para si e trabalha em 5 das 5 inteligências. Inteligência física, inteligência emocional, mental, social e positiva. Tem um livro maravilhoso de um catedrático do MIT que se chama Inteligência Positiva, que nada tem a ver com psicologia positiva, onde ele faz um teste para você entender quais são os seus principais gargalos emocionais, seus 10 principais sabotadores, e ele mede o seu quociente, se a sua cabeça está trabalhando, se o seu cérebro está trabalhando mais a seu favor, ou se ele está ali te detonando. E detonar é aquela coisa assim, você chega e fala, que não vai dar certo. Carla não vai conseguir nada disso que ela está querendo, esquece conselho de mulheres. Quantas vezes a gente não pensa isso? Isso é herança, obviamente, da neurociência, mas principalmente das coisas que a gente ouviu lá atrás, que se transformam nas nossas sinapses. Mas isso é um papo longo. Com certeza você tem que ir no Conselho de Mulheres da FIJOR. Você sabe que essa questão que você falou sobre comportamento foi uma coisa que a gente muito identificou no Conselho. O Conselho é super recente, tá? Ainda está na primeira infância. A gente começou a falar, não, vamos dar um curso de governança, vamos dar um curso sobre conselheiros. Aí a gente começou a ver que as mulheres que estavam ali são mulheres extremamente potentes, elas não precisam de nenhum curso técnico, todas têm BGC, têm todos os cursos. O que precisava? Falar sobre comportamento. É verdade. Era exatamente o que a gente precisava, falar sobre o comportamento e sobre a liderança feminina. Aí eu falei com o Caetano, com o nosso presidente, que a gente precisa dar agora um curso de liderança feminina para os homens, para eles entenderem que a liderança feminina é diferente da liderança masculina, que ambas se complementam. Óbvio, é exatamente isso. Né? Só são diferentes, só isso, não tem nada de errado nem com uma nem com a outra. E tem uma força entre si. Exatamente, tem uma força entre si. Quando uma liderança feminina encontra uma liderança masculina aliada, ninguém segura. É verdade. Né? Então, é isso. A gente precisa muito discutir o comportamento e entender que todas as empresas que tiveram esse olhar da diversidade, elas tiveram resultados financeiros. Porque eu costumo falar, Camila, que quando você anda na rua do Rio de Janeiro, do Brasil, de qualquer lugar, e você vê aquela população, ela tem uma cor, ela tem uma idade, ela tem um sexo, e você não tem aquilo representado dentro da sua empresa, você tem que falar, tem alguma coisa de errado. Eu estou deixando uma parte importante do meu mercado de fora do meu olhar, porque todos nós vendemos produtos ou serviços.
E a gente precisa vender para esse público. Sem dúvida, está certíssima. E esse é um dos pontos cruciais. A marca ela precisa ter a empatia com a diversidade, com a pluralidade. Mas o que é empatia? Aí todo mundo vai falar, empatia é você se colocar no lugar do outro. E aí, eu saí hoje às 3h da manhã de Camaçari, eu dei uma palestra em Camaçari, saí às 3h da manhã para poder estar aqui. E ontem eu falei sobre empatia na palestra, né? Então todo mundo, é aquela coisa, né? E aí eu perguntei para um rapaz que estava na plateia e falei o seguinte: você tem TPM? Aí ele, não tenho. Mas sei um pouco o que é, porque, imagina, né? Tem que conviver ali com a minha esposa, etc. e tal. E eu falei o seguinte: como que você pode se colocar no lugar de uma mulher ou de pessoas que vivenciam aquilo? Como que você consegue se colocar no lugar de um negro, de uma negra, que vivenciou, de repente, coisas que muitos de nós não vivenciamos? Como que você pode se colocar no lugar, muitas vezes, de um cadeirante, se você não viveu a particularidade dessas pessoas? Então, as marcas elas precisam se comunicar, sim, com essas pessoas. Como é que você vai se colocar num lugar de uma mulher acima do peso, muitas vezes obesa, a gente está falando aí de boa parte da população mundial, mais de 40%, e de todas as dificuldades que ela tem. E por que essa mulher ela é diferente? Por quê? Por que a gente tem ainda, muitas vezes, esse olhar? Então, é isso que a gente precisa internalizar, mas a gente só consegue internalizar isso quando a mente da liderança, principalmente dos C-levels, né, eles começam minimamente a ter um olhar para isso e inserem isso na cultura. Perfeito. Se você tivesse que projetar o futuro do empreendedorismo nos próximos 10 anos, quais transformações vão mais impactar os pequenos e médios negócios? E como o setor joalheiro pode se preparar desde já? Bom, pergunta de milhão, né, gente? Mas vamos lá. Olha, muito se fala da inteligência artificial. Inclusive, em breve, eu não posso dar muito mais detalhes, né? Eu vou liderar uma frente, principalmente ligada à inteligência artificial junto ao poder público, né, o governo federal. Por quê? Porque, né, para mim, a inteligência artificial é a quarta revolução, sem dúvida nenhuma, revolução industrial. Mas, antes de mais nada, antes da gente achar que vai acabar com os empregos, vai acabar com as empresas, né, vai acabar com todos os setores, vai achar que vai entrar um robô aqui e vai começar a falar, a inteligência artificial é uma ferramenta, toda ferramenta tem um humano por trás. Então, não, isso não vai acontecer, mas o que vai acontecer é que, minimamente, as pessoas não entenderem ali como que vai, para onde vai, e aprender a entender do que está falando, aí sim. Eu quero fazer aqui um questionamento rápido aqui. Alguém aqui já usa qualquer inteligência artificial? Então, veja, o poder dela, o poder de crescimento é imenso. E é infinitamente maior o crescimento, então, eu digo ali, o crescimento mês a mês de adesão do que qualquer outra tecnologia ou qualquer outra invenção. Ok. Dito isso, a inteligência artificial ela precisa ser vista como aumento de produtividade. Então, se hoje, né, você tem setores, né, ainda que sejam pequenininhos, principalmente para as pequenas e médias empresas, é importante dizer que essa iniciativa, ela realmente, o foco vão ser as pequenas e médias, né, que representam aí boa parte, 30% do PIB do Brasil. A gente está falando o seguinte: coisas processuais, seja desde mandar responder o e-mail, até fazer postagens em redes sociais, identificar quem é teu público, estabelecer estratégia de branding, hoje você já consegue fazer isso. E aí esse profissional do teu negócio, ele não vai ser substituído pela inteligência artificial. Você vai poder aproveitar ele e vai poder aproveitar ele para outros, não só para outros setores, mas você vai poder colocar muito mais produtividade para esse profissional. Produção, linha de produção. Como que você consegue aproveitar a inteligência artificial? Hoje, se você trabalha minimamente com algum tipo de maquinário, você
cada vez mais você vai embutir ali algum tipo de, seja de automação, seja algum tipo ligado à pesquisa e desenvolvimento. Hoje você já consegue fazer isso, ao invés de você ter anos aí, ou ao invés de você ter uma produção que pode ser manual ou não, hoje você já consegue trazer automação via inteligência artificial, onde você aumenta a produtividade, diminui a vacância, e aí você consegue entregar isso por um preço muito menor de custo. A chave é... Ai, Camila, que maravilhoso. É maravilhoso falar isso tudo, né? Eu aqui na minha posição. Você precisa... Como é que faz isso na prática? Como que faz isso no dia a dia? Basicamente, entendendo, não só analisando o mercado brasileiro, o que tem no mercado brasileiro, observando o mercado chinês, que está anos-luz à frente, não só em termos de inteligência artificial, mas em termos de adesão a novas tecnologias, entender o que o mercado americano está fazendo, o mercado israelense e as grandes marcas europeias. Acredite, todas já estão usando inteligência artificial. Eu acredito. E a gente teve uma jornada de inteligência artificial aqui na Casa Firjan, e eu ouvi algo que eu acho que fala bem aí sobre o que você acabou de relatar como a sua visão. Ele falava assim, gente, o humano não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas um humano que não usa inteligência artificial vai ser substituído por um humano que use a inteligência artificial. Exatamente isso. Eu não sei se eu animei ou desanimei o pessoal aqui, entendeu? Mas eu tenho um compromisso assim, de dizer o que eu efetivamente estou vendo, não só fora do mundo, mas principalmente o que está acontecendo no Brasil. Eu sou muito inserida nesse mercado, né? Então, às vezes, falar é muito fácil, né? Mas viver na prática é um complexo. Mas empreendedor está aí para isso, né? Nós, empreendedoras, a gente está aí para isso, né? Quando que foi fácil? Assim, eu acredito que a inteligência artificial, para as pequenas e médias, ela vai colocar essas empresas num patamar que elas nunca conseguiram estar antes, porque elas terão acesso a ferramentas de gestão, de análise, que você precisava de profissionais caríssimos e que essas empresas não têm tempo, não têm dinheiro, não têm investimento, não é? É isso, exatamente isso, Carla. Essa é a minha visão. Então, vamos agora para aquele clichê da mensagem final com Camila Farani. Se você tivesse que deixar um único conselho para os empresários que estão aqui hoje celebrando os 60 anos da Jorrio, qual seria? Parabéns. Antes de mais nada, sem dúvida nenhuma, a joia, ela está à frente aí de muitos mercados, porque a joia tem uma particularidade, ela sempre vai estar atrelada a momentos felizes, sempre. Eu ficaria aqui contando várias histórias da minha família em que tiveram joias presenciadas desde quando a gente mudou de vida, né? Saiu lá de Vila Isabel até Ipanema, e eu comecei a ver aquelas joalherias, né? Os presentes. Então, sem dúvida nenhuma, tradição, cultura, mas o mais importante, permanência. Você conseguir permanecer, seja com uma matéria-prima, né, seja com essa variabilidade cambial, e, ao mesmo tempo, todos estarem aqui presentes, isso já faz de todos aqui vitoriosos. Isso já faz aqui de todas vitoriosas. Então, é a mensagem principal. Parabéns a você, parabéns a todos aqui presentes. Imagino todos os desafios da liderança, não só você como representatividade feminina, mas a todos aqui. E quero, se a minha mensagem final, eu quero me colocar aqui a serviço, à disposição, para cada vez mais a gente andar de mãos dadas. Muito obrigada. Obrigada. Teremos tempos para... Sim, teremos um breve momento para perguntas, 10 minutinhos. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Fazer alguma colocação? Vamos lá, não sejam tímidos. Sabia, pronto. Ricardo, você nunca me decepciona. Nós estamos falando de 60 anos, são empresas que passaram por transformação, o Rio de Janeiro também passa por transformações, e hoje a gente fica vendo que o jovem quer viver de renda. Renda. Quer ver de renda. Renda daquilo que os pais fizeram. Como é que fica agora esse jovem? Como é que fica essa loja da sucessão das suas empresas, da sucessão das nossas empresas, nesse contexto onde que o jovem já pegou a coisa pronta, vê o pai
bem, vê a avó bem e acha que aquilo ali é fácil, é só ter renda. Aí. Ricardo, eu vou te dizer uma coisa. Um amigo da minha afilhada também, da Paula, ele virou para mim e falou assim: estou fazendo medicina, mas eu sou herdeiro. Aí eu olhei para ele e falei assim, e aí, me conta. Porque você sabe que assim, eu não sei qual o nível patrimonial da sua família, mas o dinheiro acaba, porque você pode ser um herdeiro que seja. E quantos herdeiros a gente já viu, né? Quantas herdeiras a gente já viu que dilapidam o patrimônio como um todo, porque não sabem o que é a vida. A verdade é essa, né? Um ensinamento que eu deixo, eu falo isso muito, né? O que você quer para o seu filho? Eu falo, ele precisa saber o que é a vida, ele precisa saber o valor de conquistar as coisas. É claro, ele vai ter uma vida um pouco mais confortável. Mas, veja, o que eu vejo realmente principalmente assim, nas empresas onde você tem aí, patrimônios assim, muito grandes, principalmente familiares, né? Esses empresários, essas empresárias, eles trazem os filhos, muitas vezes, às vezes que não querem seguir o mesmo caminho, mas eles trazem para fazer estágios. E eles trazem não só para fazer estágios dentro da empresa, mas, ao mesmo tempo, para definir os valores e o nível de contribuição. Hoje, no Japão, em alguns lugares norte-americanos, né, as próprias escolas, as próprias universidades, elas já estão inserindo matérias. Já tem muitos deles, né, mas principalmente inserindo matérias onde as classes, obviamente, aí sejam AAAs, que seja, né, eles precisam aprender a lidar com o dinheiro desde os 3 anos de idade, a fazer educação financeira, a entender o poder da educação empreendedora, mas não do empreendedor de ter negócio, empreender como que a atitude de desafios de você entender a variabilidade, isso é importante para a composição analítica, porque, veja, os filhos, né, pode ser aí, dependendo da geração, mas são filhos que já nasceram aí sob a ótica do digital, que veem tudo e acha que é fácil, que entra na rede social e só vê as pessoas felizes, né, ricas, né, tirando foto com aqueles carrões, né? Eu, cada vez mais, assim, eu pego um avião, eu vejo gente entrando na executiva para tirar foto na executiva e para dizer que estava numa executiva. E a pessoa, às vezes, nem estava na executiva. Né? Então, é uma realidade que a gente convive. É claro que não são todos, né? Mas eu acho que o mais importante é como que você consegue inserir a tua próxima geração, da próxima geração, dentro do que você faz hoje, para conviver com o seu dia a dia, para ver o esforço que é, para ver, ao mesmo tempo, do que é a vida, para você levar em lugares, e aí, por mais que você faça algumas pequenas incursões, mas que você leve a lugares, principalmente do Rio de Janeiro, para verem como que é a realidade. Porque a gente está falando aqui para um público privilegiado, né, de alguma forma, né, para um público que, obviamente, muitos aqui fazem parte de uma classe AAA, mas que a gente sabe que não é realidade. Então, acho que cada vez mais é importante você trazer exemplos, mas também trazer a prática para o dia a dia das próximas gerações. Faz sentido, Ricardo? Só é um desafio, né? Mas é exatamente isso, porque a questão da internet, desse acesso, né? Tudo está a um dedo de acesso. Né? A gente não tinha esse acesso a tudo, a produto, a serviço, a informação. Né? Gente, eu falo aqui, eu sou da época da Barça, olha só. Entendeu? Então, para você tinha que tinha que estudar alguma coisa, como é que você fazia? Você ia para uma biblioteca. Então, e tem essa questão que eu acho que gera também uma dificuldade de lidar com a frustração. Perfeitamente. Perfeitamente. E é isso, assim, é onde, né, vai um pouco do que eu falei, é como que você lida com as habilidades comportamentais. Exatamente isso. E aí onde vai muito, né, muito se fala de inteligência emocional. Inteligência emocional não é você controlar pensamento, é você controlar a reação que você tem diante da frustração. Quando me faz aquela pergunta assim, que eu escuto em todo, o que você olha para investir numa empresa? Aí eu poderia falar todas as linhas do DRE, todos os modelos de avaliação de viabilidade, tudo que eu olho quando eu faço a diligência numa empresa, toda a parte técnica. Mas eu não falo isso, eu falo, a primeira coisa que eu olho é a capacidade do empreendedor, do fundador, a lidar com frustração. Porque frustração vai viver com inteligência artificial, sem inteligência artificial, com um mundo cheio de robôs, sei lá, de carros voadores, sempre vai existir
a resistência à frustração. E uma coisa importante que eu estava lembrando, assim, né, por mais que a gente tenha, enfim, né, alguns têm motorista, outros têm carro blindados, outros têm uma situação, né, eu faço muita questão de muitas vezes eu dirigir meu próprio carro. Por quê? Porque senão a gente esquece a nossa essência, a gente esquece o que é pé no chão. Muitas vezes a gente esquece onde a gente começou. E aí, se a gente esquece isso no nosso dia a dia, é isso que a gente vai passar muitas vezes. Isso não quer dizer que a gente não tenha que se dar, aí, obviamente, a todo o conforto que a gente merece. Afinal de contas, a gente trabalhou muito para isso, mas eu acho que isso, cada vez mais, são exemplos que a gente precisa trazer. Né? Óbvio, né? Não é ter aquela vida nababesca, uma vida com conforto, e aí cada um entende de si o que pode ter, o que não pode ter, mas, de fato, saber o valor de coisas pequenas, e coisas pequenas a gente faz no dia a dia, a gente precisa dar o exemplo disso. Muito bom. Tem uma pergunta lá. Na verdade, boa tarde a todos. Sou Dirceu, presidente do Conselho da Associação Nacional do Ouro, e fiz questão de vir prestigiar aqui hoje a Carla, porque nós temos uma história também, já vai alguns 20 anos, né, Carla? Onde nós, no estado do Pará, fizemos um trabalho conjunto, que era o projeto São José Liberto. Quero dizer a vocês que a gente que está nesse setor, pelo menos eu estou há 39 anos em todo o segmento do ouro, só não no segmento da joalheria, e a nossa luta também é muito grande para formalizar, para educar, para melhorar. Alô? Para trazer o evento, aqueles que trabalham na produção do ouro, orientação, tais. Eu tenho uma história que comecei a minha atividade de garimpo com 24 anos de idade e formalizei essa atividade e trabalho até hoje para isso. E fiz as minhas primeiras cartinhas de educação ambiental, de boas práticas em garimpos em 1993. Isso porque a gente se dedica ao setor do ouro, e ouro é brilho, ouro é luz, e para trabalhar para o bem. Fico feliz de estar aqui, as pessoas importantes desse setor, no mundo da joia, do mundo do brilho, do mundo da riqueza, e acredito que a gente deve, sim, lutar, como falou a Carla comentou, os que nós enfrentamos no nosso país. Poderíamos ser grandes exportadores de joias, seremos grandes exportadores de joias se a gente vencer essas questões, principalmente tributárias, que são muito desiguais no setor. A Noro, Associação Nacional do Ouro, tem trabalhado para isso, tem algumas ideias, a gente está caminhando juntos aí com o IBGM, a AjoRio, e queremos cada vez mais poder contribuir para o setor. Obrigado a todos. Mais alguma pergunta? Temos tempo? Não, acabou o tempo. Camila, muito obrigada. Você realmente nos inspira, você me inspira pessoalmente, né, na condução aí da representatividade empresarial das mulheres. A gente sabe que não é fácil, tem um longo caminho a ser percorrido, e a gente faz parte dessa geração que está abrindo caminho, né? E eu acho que é a nossa responsabilidade não só ser... Muitas de nós somos as primeiras em várias coisas. A primeira mulher ali, mas a gente tem que garantir que a gente não vai ser a última, né? É isso. Carla, eu que te agradeço. Muito obrigada. Obrigada a todos.